Meus irmãos, nós chegamos no capítulo 6 do Evangelho segundo Marcos. Peço a vocês, portanto, que abram a Bíblia. Leremos os versos 1 a 6. O perigo da incredulidade é o tema da mensagem à luz de Marcos, capítulo 6, versos 1 a 6. Diz assim a viva e eficaz palavra de Deus. Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que ouviram ficavam admirados. De onde lhe vêm estas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E estes milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Jesus lhe disse: só em sua própria terra, entre os seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Então Jesus passou a percorrer os povoados, ensinando. Que o Senhor nos abençoe. Um garoto chegou da escola e foi indagado sobre o que havia aprendido. Muitas coisas, mamãe, disse ele, mas uma me chamou muita atenção. Naquele dia, na aula de religião, eles aprenderam sobre o Êxodo, a libertação do povo de Israel do Egito. E o menino contou à sua mãe a seguinte versão da história. Um homem chamado Moisés fez acordo de paz com Faraó. O povo saiu do Egito e embarcou em vários navios no porto do Mar Vermelho. Do outro lado havia vários ônibus esperando os hebreus, que foram levados até Canaã, onde receberam as chaves das cidades onde iriam morar. A mãe achou estranho e perguntou: ensinaram isso? Não, mamãe. Se eu lhe contar o que realmente aconteceu, a senhora não iria acreditar. Essa historieta, ela aponta para uma realidade cada vez mais presente em um mundo hostil ao Evangelho, a incredulidade. A incredulidade, irmãos, é o pecado mais antigo da humanidade e o irmão gêmeo do orgulho. A incredulidade nasceu no Jardim do Éden, quando Eva deu ouvidos àquele que Jesus reputou como sendo o pai da mentira, Satanás. E no desejo de ser autônomo e na ilusão de uma vida livre de Deus, Adão também pecou. Assim como um peixe não tem vida fora da água, não há liberdade sem Deus. A incredulidade dos nossos primeiros pais trouxe a eles e aos seus descendentes consequências terríveis. De fato, há muitos perigos no solo da incredulidade. É interessante que o capítulo 6 do Evangelho segundo Marcos é o início de uma quarta sessão no Evangelho sobre as viagens de Jesus pela Galileia. E um leitor atencioso vai observar que há uma mudança de ênfase. É bem verdade que a Bíblia não foi escrita com capítulos e versículos, mas na estrutura que nós temos, e louvamos a Deus por isso, há um contraste entre o capítulo 5 e o capítulo 6. No capítulo 5 nós vemos o triunfo da fé. A fé é a palavra mais usada no capítulo 5. Um possesso foi liberto e passou a testemunhar. Uma mulher que há mais de 12 anos sofria de uma hemorragia crônica foi curada e teve a sua vida restaurada. E Jairo, mesmo sob circunstâncias difíceis, creu na palavra de Jesus e viu um milagre na sua família. Sua filha foi ressuscitada. Agora Marcos vai destacar o perigo da incredulidade. Se o capítulo 5, o tema é a fé, o capítulo 6, o tema é a falta da fé. Percebam, Marcos apresenta a falta de fé em Nazaré,
a falta de fé em Herodes e em muitas outras pessoas das cidades pelas quais Jesus passou, a falta de fé inclusive entre os 12. Eu achei muito curioso porque no capítulo 5 nós encontramos uma expressão de desprezo quando Jesus disse: a filha de Jairo não está dormindo, vamos despertá-la. Diz que a audiência ali riu dele, né? Isso é muito triste, no sentido de zombou do Senhor. Agora nós estamos diante de uma sessão, e esses versos de 1 ao 6, uma cidade inteira vai desprezar a Jesus. Ele é ridicularizado e desprezado. São algumas das humilhações que Cristo passou por amor a nós. E o evangelista, consciente do perigo da incredulidade, ele está escrevendo para uma audiência majoritariamente romana, os cristãos em Roma. Ele dedica uma sessão inteira ao tema da incredulidade porque eles estavam numa cidade politeísta, com múltiplos deuses, mas paradoxalmente uma cidade incrédula, com coração refratário ao evangelho. Então a incredulidade, de fato, é uma fortaleza erguida no coração do homem para resistir a Deus, manter-se distante dele. Alguém disse que a incredulidade é o escudo do pecado, uma muralha que só pode ser conquistada pela graça soberana. E essa é uma passagem riquíssima. Nós vamos pensar aqui sobre 3 verdades sobre a incredulidade e tentar aprender um pouco sobre como essas realidades precisam ser diante de nós para que tomemos os devidos cuidados. Vamos pensar sobre a motivação, a reprovação e as consequências da incredulidade. Vejam, o motivo da incredulidade. Mantenha a Bíblia aberta. O que está escrito aí logo no início? Os 3 primeiros versos são fundamentais para a gente entender o texto. É o que a gente chama de contexto, né? Observem que Marcos diz que Jesus, depois de ministrar em Cafarnaum, que era a sua base de operações na Galileia, ele volta a Nazaré, a cidade na qual fora criado. Essa é uma nova viagem missionária. Ele vai para lá com seus discípulos. O verso 1 diz: Jesus saiu dali, Cafarnaum, e foi para a cidade acompanhado dos seus discípulos. Logo depois do seu batismo na Judéia, nas margens do Jordão, ele se estabeleceu em Cafarnaum. Repito, era o lugar a partir do qual o Senhor fazia suas operações em toda a Galiléia, suas viagens. Perto da cidade de Cafarnaum, para ser mais preciso, a 6 quilômetros a sudoeste, há uma via muito antiga, muito conhecida, chamada Via Maris, que o profeta Isaías chamou de o caminho do mar, que era uma espécie de rota comercial que ligava o Mediterrâneo até Damasco, a capital da Síria. Então, muito provavelmente, Jesus deixa a cidade de Cafarnaum, 6 quilômetros depois ele pega essa via, sobe no sentido do mar, e em alguma altura, 40 quilômetros depois, ele entra na cidade de Nazaré. Interessante essa cidade, tão inexpressiva, que em nenhum momento no Antigo Testamento é citada. Olha que o Antigo Testamento cita inúmeras cidades, mesmo as menores, mas Nazaré é tão inexpressiva que ela está fora do mapa do Antigo Testamento. Nem mesmo há registro na literatura rabínica, o Mishnah, o Talmud não cita Nazaré. Flávio Josefo, um grande historiador, que dá para nós tantas fontes importantes, não menciona Nazaré. Ela é citada apenas 12 vezes no Novo Testamento e só entra no mapa do mundo, porque Jesus morou ali por quase 30 anos. Helena, mãe do imperador Constantino, ela fez uma viagem no 4º século para a região do Oriente Médio, onde a gente chama de Palestina, e ela levantou algumas capelas nos lugares onde a tradição dizia ser os locais pelos quais Jesus havia passado. E ela ergueu ali no ano 325, na cidade de Nazaré, uma capela. Mais à frente foi construído o que hoje nós chamamos de a Basílica da Anunciação, a Igreja de São José, uma igreja belíssima na cidade de Nazaré. Bem, se você observar os versos 2 e 3, nós vamos ter aqui a reação das pessoas ao ensino de Jesus na sinagoga. E é uma reação de desprezo, de rejeição. Eles fazem uma série de perguntas cujo objetivo não é obter uma resposta, mas revelar o desprezo deles pela pessoa de Jesus. A Bíblia vai dizer que
Jesus foi para Nazaré e no sábado, como era costume, um bom judeu, ele foi à sinagoga. E os versos 2 e 3 dizem assim: quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, muitos dos que ouviam ficavam admirados. De onde vêm essas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E estes milagres que ele faz, não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Bem, a reação aqui é dupla, né? São duas reações. Inicialmente favorável à reação, elas ficaram admiradas. A fama de Jesus o precedia, nós estamos falando de 40 quilômetros de distância, de Cafarnaum para Nazaré. As pessoas da cidade já tinham conhecimento do que Jesus estava a fazer, seu ensino. Havia comunicação entre as sinagogas. Jesus pregou na sinagoga de Cafarnaum, onde ele também foi muito admirado pela sua sabedoria, por sua autoridade. A notícia corria, né? A ressurreição da filha de Lázaro, que foi um feito extraordinário. Pois bem, e quando ele chega na sinagoga de Nazaré, as pessoas ficam admiradas com a sabedoria dele. Então, inicialmente, houve uma recepção ao ensino. No entanto, para nossa surpresa, eles questionaram a fonte da sabedoria. Agiram de forma desrespeitosa. Marcos diz que eles se escandalizaram com Cristo. Nós é que ficamos escandalizados com o escândalo deles. Escandalizados com Jesus. E eles fazem uma série de perguntas, repito, não com o propósito de obter informação, mas o questionamento deles revela o desprezo, o ressentimento. São questões intencionalmente ofensivas. Sabe quando você vê uma pergunta que, na verdade, já carrega em si uma ironia, uma vileza ali, aquela pergunta capciosa? É o que eles estão fazendo aqui. Vejam quais são as perguntas. De onde vêm estas coisas? Eles estão questionando, olha, qual é a fonte de sabedoria dele? Na contramão do que era convencional, Jesus não recebeu treinamento formal aos pés de um rabino. Quando jovens aprendizes queriam conhecer mais profundamente a lei, a tradição judaica, a tradição de Israel, eles se colocavam aos pés de um renomado tutor, de um rabino, de um professor, e se orgulhavam disso. Um exemplo, Saulo de Tarso. Quem foi o tutor, o mentor? Gamaliel, uma autoridade. Então era comum que aqueles que se despontavam no ensino tivessem à retaguarda um mestre. E a pergunta deles é, de onde vêm essas coisas? Quem foi o professor? Em que escola rabínica esse homem estudou? Não havia. Eles, embora admirados com a sabedoria, o coração duro deles não aceitou Jesus. Ele foi visto como um mestre sem credenciais. Mutate mutandis, a figura do John Bunyan em Bedford, o grande pregador batista do século XVIII, nunca estudou numa escola formal de teologia, mas foi um grande mestre da pregação e da literatura, tantas obras extraordinárias. Mas os acadêmicos desprezavam. Quem é esse pregador? Quais são os seus títulos acadêmicos? Não tinha nenhum. Bem, segunda pergunta, e esses milagres que ele faz? Bem, eles não podiam negar os milagres, né? As obras de Jesus eram incontestavelmente reais. Na sinagoga de Cafarnaum, Jesus libertou uma impossessa de espírito maligno, e nós já passamos por esse texto, capítulo 1. Todos ficaram admirados e perguntavam uns aos outros, que é isto? Um novo ensino? Que autoridade? Até os espíritos maus, imundos, ele dá ordens e eles lhe obedecem. As notícias a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região da Galiléia. Portanto, os milagres eram reais, verdadeiros, eles sabiam disso. Eles não acusam Jesus de ser um falsário, um embusteiro, mas a questão é, de onde vem essa autoridade, essa sabedoria? Qual é a fonte? Esses milagres. Na cabeça deles não era possível tamanha sabedoria e autoridade em alguém de origem tão simples. Por isso a admiração deles cedeu rapidamente espaço ao desprezo, à rejeição, à incredulidade, à oposição. Mais duas perguntas, eles vão afunilando o nível de desprezo. Não é este o carpinteiro? Filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão?
Não estão aqui conosco as suas irmãs? Os nazarenos tinham crescido com Jesus e logo o identificaram como alguém da cidade. Esse é o carpinteiro. Eu conheço a mãe dele, os irmãos dele. Cita, inclusive, 4 dos irmãos, nominalmente. Então, observem que a familiaridade, a aproximação, gerou um grande obstáculo à fé dos nazarenos em relação a Jesus. Ele é chamado de carpinteiro, sua mãe e seus irmãos são citados como alguém do conhecimento deles, e aquela aproximação foi um tropeço. Tente imaginar. Algumas daquelas pessoas, muito provavelmente, cresceram com Jesus. Como carpinteiro, é possível que algumas daquelas pessoas tivessem contratado o serviço de Jesus como carpinteiro. E agora estão ouvindo alguém falar com sabedoria, com uma autoridade, que eles ficam admirados. Mas imediatamente a incredulidade, o coração endurecido, entorpecido pelo mal, diz: mas de onde vem essa sabedoria? De onde vêm esses milagres? Não é o carpinteiro que está aí? Nós conhecemos a família dele. Eles rejeitam, o tratamento é desrespeitoso. Observem que em nenhum momento eles se dirigem a Jesus pelo nome. Essa é uma das maneiras mais sutis de desprezo a uma pessoa, você negar a ela o seu nome. Ele, esse teu filho. E eles não chamam Jesus pelo nome. Ele, quem é esse? Alguns destaques. Jesus é chamado de carpinteiro. A palavra grega aqui é tekton. Aquele que faz ou produz coisas, de onde vem a palavra técnico. Então Jesus é um técnico. Justino disse que ele trabalhava com madeira, daí vem a tradição do carpinteiro, mas a tradução aqui poderia ser até pedreiro. É alguém que trabalha com madeira, com pedras, com ferro. Mas muito provavelmente, segundo a tradição, Jesus foi um carpinteiro, um habilidoso artesão. E diferente dos gregos, os judeus valorizavam o trabalho manual, os gregos desprezavam. Os gregos eram mais das abstrações, né? Então, trabalho braçal era uma coisa desprezível. Os judeus não. Eles tinham esse conceito de o Deus Criador criou criaturas criativas. A habilidade de um artesão, manuseio com as mãos. Então, Jesus era um artesão. No Talmud, por exemplo, destaca-se 4 deveres dos pais para com os filhos. Os judeus cresciam ouvindo isto. A circuncisão, a instrução na Torá, ensinar um ofício ao filho e encontrar uma esposa. O papel do pai era casar bem os seus filhos. Está, portanto, aqui enfatizada a humanidade de Jesus. Então, ao chamar Jesus de carpinteiro, necessariamente eles estão desprezando o ofício. Está dizendo assim, ele é uma pessoa simples, mas não é um desprezo ao ofício em si. Agora, o desprezo incontestável está na expressão usada aí. Jesus é chamado de filho de Maria. E quando nós levamos em conta o contexto, fica evidente que há aqui uma intenção ofensiva. Por quê? O judaísmo era uma cultura patronímica, ou seja, o nome do pai era necessário, é como o sobrenome hoje. Então, era filho de Zebedeu, era filho de Jonas, sempre associava a figura do pai. Estando o pai vivo ou morto, a regra era associar o nome ao pai. Algumas vezes, para ser mais preciso, em 2 situações específicas, o nome era associado à mãe. Primeiro, quando a mãe se despontava, uma pessoa famosa, ou que tinha sido usada por Deus por um feito extraordinário. Há um exemplo muito curioso disso, os filhos de Zeruia. Quem é Zeruia? Irmã de Davi. Os 3 principais oficiais do exército de Israel eram filhos de Zeruia. Então o texto vai dizer, lá em 2 Crônicas, 2 Samuel, os filhos de Zeruia, irmã de Davi. Então ela era vinculada aos filhos porque era irmã de Davi, os filhos foram proeminentes na história de Israel. Agora, a segunda situação, que é o caso aqui, negar o nome do pai tinha o objetivo de destacar a vergonha e o caráter ilegítimo do filho. Então, os judeus posteriormente vão insinuar, maliciosamente,
a ilegitimidade de Jesus, pois eles não aceitam a doutrina da concepção ou do nascimento virginal. Então, quando aquela comunidade diz, não é este o filho de Maria, eles estão colocando suspeição sobre a moral de Maria e, obviamente, atacando a legitimidade de Jesus como mestre. E diz mais, irmão de Tiago, José, Judas e Simão, não estão aqui suas irmãs? Os nazarenos tinham crescido com Jesus, conheciam não apenas o carpinteiro do vilarejo, mas a família. Um estudioso disse que Nazaré, nessa ocasião, no primeiro século, era uma cidade pequena que tinha 500 famílias. Eles se conheciam. Não havia internet, mas nessa época já tinha fofoquete, né? Então, circulavam as notícias. Um sabia sobre o outro. E eles cresceram naquela ambiência. E eles citam nominalmente os irmãos de Jesus. E tendo em vista que a maioria das pessoas nasciam e morriam no mesmo lugar, havia pouca mobilidade, Jesus havia realizado um serviço de carpintaria para aquelas famílias, muito provavelmente. 4 dos seus irmãos são citados aqui. 2 deles são escritores do Novo Testamento, Tiago, cuja carta estamos estudando às quartas-feiras, e Judas, que escreveu uma pequenina e profunda carta do Novo Testamento. Não sabemos o nome das irmãs, porque no costume judaico, o nome da mulher casada é omitido. Muito provavelmente as irmãs de Jesus nessa ocasião já eram casadas. Mas o que se destaca aqui é o seguinte, e ficavam escandalizados por causa dele. A palavra escândalo é pedra de tropeço. Aquilo que é chocante, que impede a aceitação de algo ou de alguém. Não, isso aí é escandaloso, eu não posso aceitar. Então, eles ficaram escandalizados com o que necessariamente? O que é que ofendeu aquela comunidade? A origem simples daqueles de Jesus foi um obstáculo à fé dos nazarenos. Não é possível. Nós crescemos com esse homem. Nós sabemos o nome da mãe, dos irmãos. A familiaridade com Jesus os impediu de crer. E aqui eu queria, meus irmãos, com a atenção de vocês, fazer uma aplicação. Como isso é útil para nós hoje? Qual é a lição que esse texto traz para nós de forma muito contundente? A familiaridade com o sagrado pode ser um laço. Vou repetir. A familiaridade com o sagrado pode ser um laço. Quando nós consideramos os privilégios que aquela geração teve e consideramos a reprovável maneira como eles lidaram com tais privilégios, somos exortados a ponderar sobre os perigos da familiaridade com o que é santo. Eles estavam tão próximos de Jesus que não conseguiram ver a grandeza dele. Jesus era tão familiar aos habitantes de Nazaré que seus olhos não enxergaram a glória do Senhor. Estavam tão perto e, ao mesmo tempo, terrivelmente distantes. Nós sabemos quem ele é. Um conhecimento que era real, de fato, Jesus era um carpinteiro, os nomes estão corretos, citados ali, mas aquele conhecimento que eles tinham, aquela familiaridade, foi um tropeço para verem algo mais profundo. Jesus é o próprio Deus entre nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai. Mas o coração entorpecido, o orgulho, a incredulidade, cegou os olhos, eles não viram a glória de Cristo. Por 30 anos. J.C. Ryle diz assim, nunca houve uma localidade na terra com tantos privilégios como Nazaré. Durante 30 anos, o Filho de Deus residira naquela cidade, percorrendo as suas ruas para lá e para cá. Durante 30 anos, ele andara com Deus perante os olhos dos habitantes da cidade, vivendo uma vida perfeita e imaculada. Porém, isso tudo foi em vão para eles. Não estavam preparados para crer no Evangelho quando o Senhor voltou ao convívio e pôs a ensinar em uma sinagoga. Não podiam acreditar que alguém cujo rosto conheciam tão bem, com quem tinham vivido tanto tempo, comendo e bebendo, vestindo-se como qualquer um deles, tivesse qualquer direito de reivindicar sua atenção. Isso é chocante. Porque ainda hoje, há muitas pessoas que se perdem estando tão perto do reino dos céus. Pessoas que tiveram o privilégio, por exemplo, de crescer no contexto de uma família cristã. Memórias de um culto doméstico.
Pessoas que cresceram no ambiente da fé comunitária, memorizando os hinos, cantando os hinos, vendo a fé da igreja sendo exposta dominicalmente. Não obstante a isso, passam pela vida incrédulas e perdidas. A quantidade de filhos de crentes que se extraviam, que se perdem é impressionante. Familiaridade com o sagrado pode ser um laço. As Escrituras, a pregação regular do Evangelho, as ordenanças, o batismo, a ceia, os abundantes meios de graça são subestimados pela terrível familiaridade com o sagrado. Já conheço, já sei. O coração vai ser entorpecido, endurecido, e a pessoa passa pela vida tão perto e ao mesmo tempo tão longe do Senhor. Perguntas, irmãos. Sua família é cristã? Você tem uma Bíblia? Há uma igreja onde congregar? Você tem ouvido a mensagem do Evangelho? Renda-se a Cristo e seja grato a Ele por tais privilégios. Não seja tolo como os nazarenos. Haverá mais juízo sobre Cafarnaum e Nazaré do que em Tiro e Sidom. Quanto mais luz, mais responsabilidades. E aquela gente menosprezou aquele que é a fonte inesgotável de graça e misericórdia. Que coisa terrível. Nós devemos aprender com os descaminhos dos nazarenos, seguindo a Jesus. A segunda verdade sobre a incredulidade, além do motivo, essa resistência, essa animosidade para com Jesus por conta dessa familiaridade, um outro elemento nessa passagem que nós podemos considerar, nós vamos chamar de a reprovação da incredulidade. O verso 4, Jesus lhe disse, só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. Essa é a primeira vez que Jesus, indiretamente, chama a si mesmo de profeta. Há um pano de fundo aqui que precisa ser considerado. Qual o ponto? Os judeus ortodoxos, naquele momento da história, primeiro século da era cristã, eles entendiam que o Espírito Santo havia cessado sua atividade no mundo por causa do pecado de Israel. Todos sabiam, não havia divergência quanto a isso, que Malaquias tinha sido o último profeta. E houve um longo período de tempo, que posteriormente foi chamado de período do silêncio, né? Aquele interbíblico. Então, o Senhor ficou em silêncio. Não havia mais profetas em Israel. Até que surge um homem, uma voz no deserto, um homem que nasceu de uma experiência extraordinária também, João Batista, o profeta do Deus Altíssimo. E João aparece como precursor, como aquele que veio preparar o caminho do grande profeta de Deus, o que os judeus chamavam de Davar Yavé, a própria boca de Deus. A marca do profeta no Antigo Testamento era essa fórmula: assim diz o Senhor. Quando Jesus apareceu, ele disse, em verdade vos digo. Ele não trazia uma mensagem, ele não era um canal através do qual a revelação é comunicada, ele era a própria revelação de Deus. Então ele é o profeta, naquele tríplice ofício de Cristo, ele é rei, profeta e sacerdote. O único que conjuga esses três ofícios, essas três autoridades em Israel: profeta, sacerdote e rei. Pois bem, e o povo, ao ouvir o seu ensino, ao observar seus sinais e prodígios, reconheceram, por exemplo, a mulher samaritana. Vejo que és profeta. Você já havia um reconhecimento, ainda que limitado, parcial, com uma nuvem sobre o conceito do ministério profético, mas havia um entendimento de que ele era diferente. E de fato Jesus é. Então, diretamente, ele está praticamente rememorando o seu primeiro sermão. Marcos 1,15. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. O que Jesus está dizendo indiretamente é que chegou a hora, o Espírito estava falando, Deus estava falando de uma maneira como nunca antes o fez antes. Profetas são mensageiros que não têm autoridade em si mesmos, mas estava ali alguém
que falava com autoridade, porque é o próprio Deus encarnado. É interessante porque há dois relatos de Jesus na cidade de Nazaré. Os estudiosos, eles divergem se é o mesmo evento ou não. Nós temos essa passagem, Mateus também faz a mesma apresentação, e Lucas apresenta um relato mais detalhado, no capítulo 4. A partir do verso 16, Lucas diz que Jesus voltou à cidade de Nazaré, tal como no relato de Marcos, ele foi à sinagoga, e ali deram a ele o livro, o rolo de Isaías para ler, e ele leu então o capítulo 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu a evangelizar aos pobres e enviou-me a proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Lucas diz que assim que ele leu a profecia, o Senhor fechou o livro, o rolo de Isaías, entregou o assistente, ele assentou-se na cadeira e disse: hoje se cumpriu a profecia que acabeis de ouvir. Lucas diz que as pessoas ficaram maravilhadas. A expressão de Lucas é esta: se maravilhavam das palavras de graça que saíam de seus lábios. E tal como no primeiro momento aqui em Marcos, a audiência foi favorável. Que sabedoria! Que palavra de graça está fluindo dos lábios deste homem. Mas Lucas mostra ainda com mais detalhes a resposta inadequada, reprovável resposta daquela comunidade da sinagoga de Nazaré a Jesus. O texto vai dizer o motivo disso. Jesus então fez a leitura de Isaías, ele cita dois provérbios populares, e ele então aprofunda a temática da graça dizendo o seguinte: embora houvesse muitas viúvas em Israel, Elias foi enviado à viúva de Sarepta, em Sidom. Embora houvesse muitos leprosos em Israel, Deus enviou Eliseu para abençoar Naamã. Só ele foi curado. E o texto vai dizer que depois que Jesus cita a graça de Deus sobre pecadores sírios, no caso, a viúva de Sarepta e Naamã, diz o verso 28 que todos na sinagoga, ouvindo estas coisas sobre a graça de Deus aos não-judeus, se encheram de ira e, levantando-se, expulsaram da cidade e o levaram até o cimo do monte sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. Esse lugar chamado de Monte da Precipitação é um lugar muito bonito, porque é o ponto mais alto da cidade de Nazaré. Tem uma vista linda para o Vale de Meguido, ou chamado também de Vale de Armagedon. E segundo a tradição, nesse ponto mais alto, Jesus teria sido precipitado morro abaixo, mas não era chegada a sua hora ainda. Ele então passando por entre eles. Então vejam que os evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, estão declarando que a resposta de Jesus à incredulidade de Nazaré é um provérbio popular. Em face à rejeição sofrida, Jesus afirma que o profeta é honrado em todos os lugares, exceto em sua pátria. Segundo João, a palavra pátria aí é uma referência à terra dos pais. Pátria é isso, a terra natal, a terra dos pais, a terra que reflete a sua gênese, seu começo. Então, usando um dito de sabedoria corrente na época, Jesus aplica isso em 3 círculos concêntricos. Vejam a sabedoria de Cristo. Até na repreensão sutil, usando um provérbio, ele mostra o nível de degradação daquela gente. Ele diz, olha, que aquelas pessoas estavam reprovando a sua atitude, né? E ele fala, o profeta não tem honra senão na sua cidade, parentes e família. Então, na cidade de Nazaré, entre a sua parentela e entre seus irmãos, o círculo mais íntimo, todos rejeitaram Jesus. É impressionante. A Bíblia vai dizer que todos os irmãos de Jesus mantiveram-se incrédulos até a ressurreição. Atos capítulo 1 é quando a Maria, seus filhos, são citados aqui mais uma vez os irmãos, e as irmãs estavam ali esperando o derramamento do Espírito no cenáculo, né? Agora, o que significa essa expressão
profetas se honram em sua terra. Deixa eu ler para vocês o comentário irretocável do Hendrickson, quando ele diz assim: Jesus não disse que um profeta é respeitado em todos os lugares, exceto em sua terra, entre os seus parentes e em sua família. A ideia aqui, e é de fato o que ele disse, é que se um profeta viesse a ser honrado, certamente não seria em sua terra ou cidade. Então, percebam isso. Ele está sendo rejeitado pela cidade na qual foi criado, por sua família mais ampla e pelo círculo mais íntimo, seus próprios irmãos que cresceram com ele. Isso aponta para nós muitas lições, muitas lições. A rejeição é uma das dores mais profundas que uma pessoa pode experimentar. E deve ter sido muito duro ser rejeitado por aquelas pessoas. Algumas delas eram bem próximas, vizinhos, parentes, os próprios irmãos. E eu queria destacar aqui algo que nós precisamos considerar. O que é que nós aprendemos com Jesus nessa relação de rejeição de pessoas tão próximas? A primeira delas é a seguinte: aprenda a lidar com a triste realidade da rejeição. Nós vivemos em um mundo marcado pela injustiça, pela iniquidade. Esse mundo marcado pela experiência de não ser amado é terrível, porque todo ser humano tem a sede de ser amado. E a rejeição, essa atitude de colocar de lado, do cancelamento, é terrível. Há muita gente rejeitada, existe uma carência enorme de afeto, e por isso algumas pessoas, das mais variadas maneiras, imploram por atenção. Por que ela está fazendo isso? Quer atenção. No fundo, é uma dor que deixa um rastro de destruição, a rejeição. Filhos rejeitados pelos pais, irmãos rejeitados por irmãos, rejeição entre marido e mulher, vide o número de divórcios, que basicamente é isso, é uma separação, é uma rejeição. Cristãos rejeitados por sua fé, lembro, por exemplo, dos cristãos coptas no Egito, um expressivo número de irmãos que são cidadãos de segunda classe. Cristãos no Egito não podem ser funcionários públicos, não podem prestar concurso, não podem avançar nos seus estudos na universidade pública. Por quê? São cristãos. Há uma rejeição, uma hostilidade. A cultura do cancelamento é revelada nessa realidade da rejeição. E a pergunta passa a ser a seguinte: o que fazer no mundo marcado pela rejeição? O que fazer quando você é rejeitado? Há um livro muito interessante do Tim Keller, Deus Pródigo. Nesse livro, falando sobre a atitude do pai, que é uma figura de Deus naquela parábola, a parábola do amor do pai. A parábola não é sobre o pródigo, não é sobre apenas um filho. A parábola começa dizendo um pai que tinha 2 filhos. É sobre um pai e a relação com 2 filhos perdidos, um fora de casa e um dentro dela. E nessa parábola, Tim Keller, comentando a atitude de rejeição que o pai sofre por parte dos filhos, ele diz assim: geralmente, quando o nosso amor é rejeitado, ficamos bravos, fazemos retaliações e tudo quanto possível para diminuir a afeição sentida pela pessoa que nos rejeita, para aliviar a dor sentida. Mas o pai sustenta a afeição pelo filho e suporta toda a agonia. Então Jesus não ficou batendo perna, dando piti em Nazaré. Ele ouviu, aquilo foi duro, mas Jesus tinha uma coisa que é fundamental para quem é rejeitado por algum motivo: a consciência de sua identidade diante de Deus. Jesus não tinha crise de identidade, ele sabia que era profundamente amado pelo Pai. E essa é a segunda lição que a gente deve aprender. O amor de Deus é a fonte graciosa para lidar com a rejeição. Há 2 episódios marcantes na vida de Jesus que foram fundamentais no seu ministério. Ambos os episódios são registrados por Marcos, no início e no final do ministério. Então observe que Deus sabe que de tempos em tempos a gente precisa recobrar, trazer à memória verdade sobre a nossa identidade, sobre a nossa posição diante de Deus.
No batismo de Jesus, Deus Pai afirma que o seu Filho é o seu prazer, sua alegria. Marcos diz assim: veio dos céus uma voz, tu és o meu Filho em quem tenho prazer, contentamento, em quem me compraz, uma versão mais alinhada com a língua de Camões. Ou seja, a ideia de prazer, de contentamento. Esse é o meu Filho, eu tenho uma alegria nele, meu prazer está nele. No Monte da Transfiguração, quando Jesus manifestou sua glória, diante de Pedro, Tiago e João, tendo uma conversa misteriosa com Elias e Moisés, um fenômeno muito interessante, Marcos diz que a seguir aparecia uma nuvem e os envolveu, e dela saiu uma voz que disse: este é o meu Filho amado, a ele ouvi. Porque, observe, é importante ser amado. É essencial ser amado, mas também ouvir que é amado. E Jesus ouve isso do Pai, e esta fala do Pai também é importante para dar testemunho aos seus discípulos. Este é o meu Filho em quem eu tenho prazer, este é o meu Filho amado, a ele ouvi. Então o Pai está afirmando o seu amor por Jesus no batismo, na transfiguração, no início e no final do seu ministério. E foi o amor do Pai que o sustentou no cumprimento da missão. Ele não ficou desestabilizado com a rejeição dos nazarenos, pois o amor do Pai era maior do que a rejeição de seus algozes. Então percebam, nesse mundo marcado por rejeição, em algum momento, em algum grau, você vai ser rejeitado. Qual é a sua resposta a isso? Saber quem você é diante de Deus vai fazer toda a diferença. O amor de Deus por você vai dar estabilidade para você seguir em frente e agir com aquele que está promovendo a rejeição à luz do Evangelho. Enquanto estava estudando essa passagem, lembrei de uma história muito interessante também. Um casal de missionários, depois de servir por quase 40 anos no Sudeste Asiático, percebendo que havia concluído o seu trabalho, volta para sua terra natal. Eles saem da Ásia, fazem escala na Inglaterra, pegam um barco a vapor, século XIX, com destino aos Estados Unidos. E na classe executiva daquele barco estava o presidente Theodore Roosevelt e a sua comitiva. E quando eles chegam ao porto de Nova York, havia uma grande recepção. Era o presidente dos Estados Unidos voltando de uma viagem oficial à Inglaterra. O presidente estava voltando para casa. Familiares, políticos, a imprensa, para receber o presidente. Enquanto isso, depois de anos de serviço, não havia ninguém para receber os missionários. Eles ficaram muito tristes, meio perdidos naquela cidade que não era a mesma cidade de 40 anos atrás. Então eles caminharam com todo o patrimônio que tinham, cada um com a mala na mão, tristes, sobretudo o marido, e se instalam numa pensão no subúrbio da cidade. Descansam e no outro dia, bem cedinho, ele se levanta e sai. E a esposa pergunta: o que você vai fazer? Ele: vou caminhar e orar. Eu vou buscar ouvir a Deus. Ele faz a sua caminhada, e quando ele volta, a esposa pergunta: está tudo bem? O que é que Deus falou com você? Está tudo bem. Deus falou que nós não voltamos para casa ainda. Reaprender. Colocar as coisas nos lugares certos. Perceber e experimentar o grande amor de Deus, mesmo quando as circunstâncias são adversas, a nível de uma rejeição tão terrível como aquela, de um desprezo tão terrível, é o que vai dar sustento nos momentos adversos. E aquele casal percebeu que, de fato, nós não estamos em casa ainda. E nesse mundo, se o Filho de Deus foi desprezado e rejeitado, nós também podemos passar por experiências assim. Se ofenderam a cabeça, também ofenderão o corpo. Qual é a boa notícia? O Cristo rejeitado pelos homens, ao terceiro dia ressuscitou entre os mortos, foi assunto aos céus e recebido na glória. Ele voltou para casa,
a casa de meu Pai. E nós também, um dia, estaremos com o Senhor, longe de qualquer rejeição, numa plena felicidade e bem-aventurança, deleitando-se eternamente no amor daquele que ama, apesar de não ser amado. Há um verso no Salmo 27 que eu gosto muito. Se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Por que Davi está dizendo isso? Porque, via de regra, não há amor mais intenso do que o amor de um pai e uma mãe. Então ele está dizendo, se a decepção surgir num lugar onde seria mais improvável, se você for desamparado pelo seu pai e por sua mãe, lembre-se, o Senhor jamais. Porque como disse Isaías, ainda que minha mãe se esqueça de mim, eu jamais me esquecerei de ti. O teu nome está gravado nas palmas das minhas mãos. É o Senhor que ama. E isso nos ajuda a lidar com a rejeição. Terceira verdade sobre a incredulidade. As consequências da incredulidade. Os versos 5 e 6, os versos finais dessa perícope, apontam para isso. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. Ficou admirado com a incredulidade deles, então Jesus passou a percorrer povoados ensinando. Percebam, a incredulidade dos nazarenos, evidente nessa atitude de rejeição e desprezo para com Jesus, teve consequências. O pecado sempre traz consequências, a fatura sempre chega. É só uma questão de tempo. Então o texto vai dizer que Jesus não ficou na cidade, ele seguiu adiante em Nazaré. Nazaré perdeu a oportunidade e algumas verdades merecem destaques aqui. Vejam, a primeira coisa que é a parte mais sensível desse texto é uma sentença que diz assim, e não pôde fazer ali nenhum milagre. Esse aqui é um terreno que a gente tem que pisar com muito cuidado, exige atenção redobrada. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 2, ele afirma que o Deus Filho abriu mão das suas prerrogativas divinas ao se tornar humano, assumindo a forma de servo, humilhou-se a si mesmo até a morte e morte de cruz. Na teologia a gente chama isso de estado de humilhação. Ele veio a este mundo, o fato de tornar-se humano já é uma humilhação. Serviço às criaturas já é um ato de humilhação. Experimentar a morte já é uma humilhação. E a morte de cruz, ou seja, ele desceu da glória até o Calvário. Numa atitude voluntária de um amor inexplicável, sem comparação. E o Evangelho de Marcos é o que mais destaca a humanidade de Jesus. Ele não é alguém com aparência humana, ele é plenamente humano. É um mistério, as duas naturezas em uma única pessoa, numa união indivisível. Ele não é uma hora humano, outra hora divino. Isso é um problema teológico grave. Ele sempre será, desde a encarnação, plenamente divino, plenamente humano. Agora, algumas vezes, nas Escrituras, nós encontramos passagens como essa que parece sugerir que a autoridade de Jesus foi limitada pela vontade do homem e não pôde fazer ali nenhum milagre. Jesus não pôde? Como é isso? Vejam, a incapacidade de influenciar os nazarenos, inclusive a sua própria família, revela uma limitação de Jesus? A resposta mais adequada a essa questão, eu li num comentário de Adolf Pohr. Ele diz assim, ele não podia querer nessas circunstâncias. Ele também não deveria. Pois onde se rejeita o doador, a dádiva é sem sentido, talvez até prejudicial. Jesus não deveria e por isso também não queria. Nesse sentido, não poderia. Olhando a incredulidade daquela gente, perdão, a incredulidade revelada na rejeição a Jesus, o texto vai dizer que ele não pôde fazer, ele não poderia querer, ele não deveria fazer nada ali. Observe, Jesus não estava disposto a fazer milagres onde as pessoas o rejeitavam por preconceito e incredulidade. Um outro autor diz, na ausência da fé, ele não poderia fazer obras poderosas segundo o propósito de seu ministério, pois operar milagres onde a fé está ausente, na maioria dos casos, seria meramente agravar a culpa dos homens e endurecer ainda mais seus corações contra Deus. Em outras palavras,
Jesus limitou sua atuação em Nazaré por um ato de misericórdia. Eu não vou fazer nada entre vocês para não agravar o problema de vocês. Porque vocês já estão numa situação muito difícil. Depois de 30 anos convivendo com Deus homem, vocês é capaz de rejeitá-lo de uma forma tão vergonhosa e ofensiva. Se operar milagres aqui, mais operações vai apontar o nível mais degradante e vocês serão pesados com mais rigor no dia do juízo. É um ato de misericórdia. Os nazarenos tiveram o privilégio de conviver por 30 anos com um único homem perfeito, e toda essa luz não os levou à fé, mas à incredulidade. Operar milagres entre os nazarenos incrédulos só iria agravar o endurecimento e aumentar o peso da condenação sobre eles. Percebam que até no trato com seus algozes, que estavam ali fazendo uma coisa tão vil, Jesus mostra misericórdia. Estamos diante do que Jesus chamou de mistérios do reino de Deus. As parábolas falam sobre isso. Mistérios. Alguns, a despeito de terem as oportunidades de crer, rejeitam o evangelho. Outros, como aquele gadareno possesso, passam a crer. Então a fé salvadora se manifesta em lugares inesperados, em pessoas improváveis. Os milagres pertencem àqueles que estavam prontos para crer. Que coisa, hein, irmãos? Alguns crescem no ambiente da igreja, na família cristã, e passam a vida afastados do Senhor, perdidos, entram para a eternidade descobertos. Outros nascem num contexto absolutamente de perdição, sem nenhuma influência, e o Senhor vai lá e traz para si. Jesus chama isso de mistérios do reino. Quem pode mensurar? Quem pode entender esses mistérios da providência? De fato, a salvação pertence ao Senhor. É dito ainda, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. Ele não pôde fazer milagres ali, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. Então a grande maioria dos enfermos continuou enfermo. E os pecadores permaneceram sem perdão. Mas algumas pessoas receberam graça. Talvez Marcos esteja registrando esse porém, este exceto, para mostrar o que na história é chamada de doutrina do remanescente. Mesmo no cenário de incredulidade e apostasia, a verdadeira fé nunca está plenamente ausente. A graça de Deus brilha na escuridão e alguns chegam ao Salvador rejeitado, o Salvador rejeitado que nunca rejeita. Então alguns ali creram, foram curados, mas a maioria, e esse é o destaque aqui, os cidadãos de Nazaré rejeitaram a Jesus. Isso nos faz lembrar, por exemplo, do prólogo de João. O que está escrito lá no capítulo 1, versos 11 a 13? Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Rejeição. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Como um indivíduo se torna filho de Deus? A saber, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João está apontando para o mistério da soberania de Deus na salvação. Quem são os filhos de Deus? Os que creem. Quem são os que creem? Aqueles que recebem a Jesus. E este ato de crer, de receber a Jesus, não é produzido pela vontade humana, vem de Deus. Paulo, tentando entender esse mistério, eu diria mais, não apenas refletindo sobre o mistério, mas recebendo entendimento, luz, revelação de Deus, ele vai dizer que o Senhor endureceu o coração dos judeus, para que a porta fosse aberta aos gentios. Nós fomos enxertados na videira, na oliveira. É um mistério. Romanos 9, 10 e 11 é o Everest da Bíblia. A gente chega ali, fica um pouco sem ar, desce, respira, volta de novo. Outro ponto ainda. E ficou admirado com a incredulidade deles. Caminhando para o final. O verbo admirar ocorre 30 vezes nos evangelhos. Somente em 2 ocasiões distintas é usado em referência a Jesus. Vou repetir. Admiração ou senso de maravilha, 30 vezes no Novo Testamento. O verbo. A forma verbal. Só 2 vezes distintas são usadas em relação a Jesus. Primeiro, quando ele fica admirado com a fé do centurião romano, um oficial do exército, com origem pagã,
Jesus diz, nem mesmo Israel vi tanta fé. Observe, Mateus 8. Jesus fica admirado com a fé do centurião. E agora, ele fica admirado com a falta de fé dos judeus. Deve ter sido muito duro ouvir essas coisas. Jesus fica admirado pela fé de um oficial, repito, e com a incredulidade dos nazarenos. Você consegue ver esse contraste aqui? Observe, o verso 2, os nazarenos ficam admirados com a graça de Jesus, e no verso 6, Jesus fica admirado com a incredulidade deles. E o resultado disso? Então, Jesus passou a percorrer os povoados ensinando. A sessão termina com uma nota muito triste. Qual é a nota triste? Meus irmãos, que nota triste. Jesus se despediu da cidade e nunca mais voltou. A incredulidade fechou as portas da graça para os nazarenos. Maravilhados com o ensino, mas não tinham fé. Viam o Filho de Deus, mas não creram nele. Como isso é possível? João, quando ele fecha os 7 sinais que ele selecionou e apresenta, do capítulo 2 ao capítulo 11, os 7 sinais, ele chega no capítulo 12, ele vai explicar, usando Isaías, o profeta, por que razão tanta gente ouviu a pregação de Cristo, testemunhou seus milagres e ainda assim foram capazes de rejeitá-lo a ponto de planejar a sua morte. João explica isso, usando o profeta evangélico, Isaías, capítulo 12. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse essas coisas e, retirando-se, ocultou deles. E, embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. E para cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz, Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse, cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Palavra dura, que João cita das profecias de Isaías para mostrar as razões pelas quais a gente pode perceber a essência, a dureza do coração de muitos em relação ao ministério de Jesus. Eu diria, irmãos, que Deus leva a sério a incredulidade e nós deveríamos levar também. A incredulidade é a estrada para o inferno. A Bíblia diz, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Quem mantiver o seu coração endurecido, rejeitando o Evangelho, perecerá irremediavelmente. E muitos daquela cidade tiveram essa experiência terrível. E no dia do juízo lamentarão. Ou como disse João, pedirão a morte e a morte fugirá deles. Pastor, eu creio em Jesus, eu sou um salvo pela graça, ainda estou sujeito à incredulidade? Um crente, salvo pela graça, batizado na comunhão dos santos, pode incorrer no pecado da incredulidade? O autor da carta aos Hebreus responde, tende cuidado, irmãos, ouçam, tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Hebreus 13, 12 a 13. Ele faz aqui uma advertência e um convite. Eu queria que você saísse daqui com essa advertência e esse convite. Não sabemos quem escreveu a carta aos Hebreus, mas certamente foi um homem inspirado por Deus. Qual é a exortação que nós recebemos nesses versos? Que praticamente dá um complemento ao ensino bíblico sobre a incredulidade. A exortação é a seguinte, cuidado com a incredulidade, ela pode te afastar do Senhor. Mesmo você já sendo um crente, a incredulidade pode penetrar seu coração e afastá-lo do Deus vivo. Ele fala de perverso coração de incredulidade. Como isso acontece? Eu não tenho tempo para examinar o texto de Hebreus, mas eu quero só dizer o seguinte, que há uma progressão aqui, uma espiral para baixo.
abrir o coração para o pecado, manter o pecado no coração e deixar o pecado livre para operar no coração. É um processo. Vai fazendo concessões, cauterizando a consciência, vai, de repente está afastado do Deus vivo. Começa com uma abertura consciente para o pecado, que é a base de operações para entorpecer nossa mente, nosso coração e nos afastar do Senhor. E qual é o convite? Exortação mútua e diária para manter o coração longe do engano do pecado. É por isso que congregar não é uma opção. Quem é crente em Jesus Cristo, quem leva a Bíblia a sério, não pode vir à igreja quando quer, como se escolhe ir ao cinema ou uma programação cultural. Você é ordenado a estar entre o povo de Deus para o seu próprio bem. Agora, essa obrigação, esse dever, ele se torna uma fonte inesgotável de alegria quando você está mais próximo ao Senhor. Então você vem, não simplesmente porque é uma ordem, mas porque se tornou uma fonte de contentamento. Então observe, ele diz, olha, cuidado para o seu coração não ser entorpecido pelo pecado, porque isso vai te afastar do Senhor. Agora, pelo contrário, promova exortação mútua. Onde é que acontece a exortação mútua? No ambiente da fé, onde nós encorajamos uns aos outros a caminhar na graça de Deus. Portanto, nós precisamos uns dos outros. Exortação e encorajamento constantes podem guardar nosso coração, que já é corrupto e enganoso por natureza, e assim, pela graça de Deus, sermos preservados na fé, olhando para Cristo. Abra sua Bíblia em Hebreus 12, versos 1 a 3. Vamos ler e orar. Hebreus capítulo 12, versos 1 a 3. Eu quero ler, mas gostaria que você acompanhasse a leitura. Diz assim a palavra: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, vergonha, está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não fatigueis, desmaiando em vossa alma. Que o Senhor nos sustente, como sustentou seu Filho na missão. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, nós te louvamos por tua palavra, fonte inesgotável de instrução, de sabedoria, de encorajamento, de exortação. E na manhã de hoje nós aprendemos um pouco mais sobre o perigo da incredulidade. Que coisa terrível é manter-se obstinado contra o Senhor. Livra-nos desse pecado. Dá a nós todos um coração aberto, um solo fértil, onde a tua palavra encontre espaço e possa florescer. Ó Deus bendito, ajuda-nos, nós todos, a olhar para Cristo e aprender com Ele, a lidar com a rejeição. Esse é um mundo marcado pela rejeição, pelo desprezo. Nós queremos nos firmar no teu amor e, olhando para Cristo, prosseguir, avançar, sabendo que nós somos amados e a maior prova do seu amor é Cristo naquela cruz. Ele poderia voltar atrás, mas ele manteve-se firme no propósito. Tendo amado os seus, amou-os até o fim. Nós te louvamos pelo amor perseverante de Jesus, por seu amor sacrificial por nós. Abençoa esta igreja, Senhor. Que haja entre nós cada vez mais uma fé viva e saudável, e que isso seja perceptível nos afetos por Ti, pelo Teu Filho, e ao mesmo tempo nas relações saudáveis um com o outro, que nós possamos aprender a essa exortação mútua, encorajando um ao outro, para a Tua glória, Senhor, e para a nossa alegria. Nós pedimos essas bênçãos. Amém. Vamos ficar em pé, vamos cantar o hino. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por Tuas promessas e tudo que és, eu quero Te agradecer com
todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. E aí? Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço.